Olá pessoal, nessa aula a gente vai continuar o desenvolvimento da planilha para cálculo de notas, né, que a gente já vem trabalhando faz 2 semanas. E agora a gente vai trabalhar com o cálculo da situação final. Também vamos trabalhar com algumas funções estatísticas, né, para mim contar, por exemplo, a quantidade de alunos na turma, a quantidade de alunos aprovados, quantidade de alunos reprovados. E a gente vai trabalhar também com a formatação condicional, né, para formatar as células de acordo com o conteúdo dela. Bom, então o primeiro cálculo que a gente vai trabalhar é a situação final, tá? Essa média final, ela vai mudar, né, de acordo com a situação aqui da situação parcial. Por quê? Porque se a minha situação parcial for igual a aprovado, né, essa média final vai ser igual à média parcial, né? Então, se o cara está aprovado, eu vou só repetir, no caso, esse 77 para cá. Nesse outro exemplo aqui, ó, se o cara ficou de exame, a média dele vai ser qual? Vai ser essa média pós-exame, tá? Então, se vocês perceberem aqui, a gente tem uma situação, né, onde eu tenho uma comparação, uma expressão lógica, e eu tenho dois resultados possíveis de acordo com essa comparação, né? Então, se a situação é igual ao aprovado, a média final é igual à média parcial. Se a situação é igual ao exame, minha média final é igual à média pós-exame. Tá? E como que eu vou resolver isso aqui usando fórmula? Vou usar a função C, né, porque eu tenho que testar uma expressão lógica. Qual que seria a minha expressão? Eu quero saber se o valor da célula G3 ele é igual ao que? Aprovado, tá, pessoal? Então, né, coloquei o ponto e vírgula porque eu terminei a minha expressão. Tá. E se isso aqui for verdadeiro, né, se a situação for igual ao aprovado, eu vou simplesmente clicar aqui no 77, porque quando eu coloco a referência dessa forma, ele copia esse valor para essa célula, tá? E se no caso a situação parcial for igual ao exame, tá, pessoal? A minha média que eu vou ter aqui na minha média final é a média pós-exame. Então, minha fórmula fica desse jeito, né? Primeiro eu verifico se a situação é igual ao aprovado. Se isso aqui for verdadeiro, ele vem para cá e executa o que está na célula F3, que é o 77. Se a minha situação for igual a falso, né, que é exame, no caso vai ser exame, eu venho para cá e copio o valor que está na célula I3, que no caso aqui é 46, tá? Então, se a gente usar o auto-preenchimento, observem no primeiro exemplo, né, como aqui a situação é aprovada, ele copiou o 77 para cá. Agora, no segundo aqui, ó, como a situação é igual ao exame, ele copiou o 66 para cá, certo? Então, ele adequou a média final de acordo com a situação parcial do aluno. E agora a gente precisa calcular, pessoal, aqui a situação final, que é semelhante, tá, à fórmula aqui da situação parcial. Então, eu também tenho um teste lógico, né? Qual que é a diferença? Na situação final, depois do exame, para o cara estar aprovado, né? O aluno está aprovado, a minha média ela tem que ser maior ou igual a 50 e não 60. Então, se a minha média final for maior ou igual a 50, que o aluno está aprovado. Senão ele tá reprovado, beleza? Então, feito isso, eu vou usar o auto-preenchimento. E aí a gente conclui essa parte, né, desses cálculos. E, bom, agora tem uma situação. Imagine que eu queira, pessoal, destacar os alunos que estão reprovados, né? Nessa minha planilha. Então, eu poderia selecionar o texto, vir aqui e alterar a cor do texto manualmente. Qual que é o problema da gente fazer isso? Primeiro que é um trabalho manual, eu tenho que sair alterando um por um, né? E segundo, imagine que eu errei esse valor e a média aqui era, o cara é 80, né? Ele está aprovado, olha só. Então, mesmo estando aprovado, esse texto ficou vermelho. Então, nessa situação, eu não vou, né, formatar ele manualmente. A gente vai utilizar um recurso para isso chamado formatação condicional, que ele formata a célula de acordo com o próprio conteúdo dela. Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro eu vou selecionar todas as células que eu quero aplicar a formatação, que é esse intervalo aqui, certo? Da situação final. Aqui em formatar, eu vou em formatação condicional. E aqui ele tem, né, aplicar a intervalo, que é o intervalo selecionado. E aí tem regra de formatação, né? Formatar célula C. Eu quero aqui formatar, no caso, o texto, ó, exatamente, tá? No caso, reprovado. Então, percebam que ele já formatou somente as células que têm o valor reprovado, mas eu não quero verde. Então, eu vou clicar aqui no padrão
desculpa, e vou colocar esse padrão vermelho. Eu poderia alterar aqui, né? Se eu quisesse alterar o meu padrão, eu poderia alterar. Mas ele já vem com alguns prontos aqui. Então, automaticamente, ele formatou, né, essas células de acordo com o valor. Isso quer dizer o quê? Que se eu colocar 1 aqui, por exemplo, ele ficar reprovado, ó, a formatação já altera de acordo com o valor da célula, tá, pessoal? Então, nessas situações, eu uso formatação condicional para formatar a célula, de acordo com o conteúdo dela. E agora a gente vai utilizar algumas funções estatísticas, pessoal, porque eu quero saber algumas informações. Por exemplo, quantos alunos tem na sala, tá? Eu quero saber quantos alunos estão aprovados, quantos estão reprovados, qual a porcentagem, né? Então, como que eu vou fazer isso? Tá? Primeiro, eu vou calcular aqui o valor total, né, dos alunos da turma. Depois, vou calcular aqui a quantidade de aprovados e a quantidade de reprovados. Tá? Opa, reprovados. Bom, como que eu conto? Vou contar o total de alunos da turma, pessoal. Eu vou usar uma função chamada continum, né? Que ela conta a quantidade de valores numérico em um conjunto de dados. Então, se eu pegar esse intervalo de dados aqui todo, né, ele vai contar somente os que têm valor numérico, tá? E aí ele pede o que? O intervalo que eu quero contar. Eu vou clicar aqui na coluna A para ele contar na coluna A inteira, porque aqui eu tenho o número dos alunos, olha só. Então, quando eu coloco continuum, né, A2.A, eu conto aqui na minha coluna A toda. Então, eu tenho 48 alunos, tá? Deixa eu centralizar isso aqui. E agora, como que eu faço para saber, pessoal, quantidade de aprovado e quantidade de reprovados, né? Eu olhando aqui, como é que você iria fazer isso no papel? Eu iria contar, né, um por um, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, né? Contar onde que tem reprovado e contar onde que tem aprovado. E é dessa forma também que a gente vai fazer aqui, mas utilizando fórmulas. Então, existe uma função chamada cont_c, né? Aquela contagem condicional em intervalo, ou seja, eu vou contar quantas células no intervalo atende a um critério que eu vou especificar. Então, o primeiro argumento que ele pede é o intervalo, né? Ou seja, onde eu quero contar. Eu quero contar aqui na minha situação final, certo? E agora, qual que é o critério? Bom, eu quero contar quantas células tem com o valor aprovado, tá? Então, ele me deu aqui 34, tá? Tem 34 células com valor aprovado. Eu vou copiar essa fórmula, né? Ctrl C. Eu vou colar aqui embaixo, porque o que muda, tá? O que muda aqui na quantidade de reprovados, tá? É porque eu quero contar no mesmo intervalo a quantidade de células que tem o valor reprovado. Então, eu tenho 14 reprovados e 34 reprovados, tá? Pessoal, e aí se vocês observarem, né, quando eu começo a digitar a função cont_c, existem várias funções para contagem, né? Cont_c conta de acordo com o intervalo, igual a gente usou. A cont_número conta somente as células que têm valor numérico. A cont_cs, ela conta de acordo com vários critérios que eu coloco, né? Imagine que eu quero contar quantos alunos estão com a média entre 60 e 80, por exemplo, né? Dividido em faixas, eu consigo fazer isso. Cont_valores conta somente as células não vazias no intervalo, ou seja, que tem valor, né? E contar vazio conta quantas células vazias tem no intervalo. É lógico que o uso vai depender da situação, né? O que você quer resolver. Pessoal, e agora eu vou transformar isso aqui em porcentagem. Como que eu faço isso, né? Se eu dividir o meu valor de aprovados pelo total, né? Ele vai me dar aqui 0,7083. E se eu dividir, né, o meu total de reprovados pela quantidade de alunos na turma, ele me dá 0,29. Então, eu vou formatar essa célula. Olha só, aqui tem o símbolo de formatação como porcentagem. Então, ele já formata para mim, né, multiplica por 100 para exibir esse valor como porcentagem. Então, eu tenho aqui que 70,83% da turma está aprovado e 29,17% reprovado, tá? Então, no próximo vídeo eu vou explicar, né, como que a gente vai utilizar esses dados agora para gerar os gráficos, tá, pessoal?